Vamos lá, pessoal. Continuando nossa aula de redes neurais, vamos falar sobre o treinamento de neurônio. Sou o professor Tiago Buarque, espero que todos estejam muito bem e preparem-se. Vamos falar um pouco sobre superfície de decisão. O que é uma superfície de decisão? A superfície de decisão é a representação gráfica do que separa as classes no espaço onde estão os exemplos. A gente coloca ele num espaço euclidiano. Qual é essa superfície que separa a área da região do espaço que diz que é de uma determinada classe ou da outra classe? Então, a superfície de decisão para o neurônio é sempre um hiperplano. Ou seja, ela vai ser uma reta no espaço 2D, um plano no espaço 3D e um hiperplano com mais dimensões. Por quê? Porque o neurônio só resolve problemas que são linearmente separáveis. E aí você fica bem fácil de entender. Significa linearmente, você pensa através de uma linha, né? Separável por uma linha, separável por uma reta. Então, a superfície de decisão dos neurônios vão ser retas, no caso do espaço de duas dimensões. Lembra daquele exemplo que a gente acabou de ver no final do vídeo passado? Que dizia o quê? Pede para você calcular a saída desse neurônio para uma entrada genérica com duas variáveis A e B. E a gente chegou à conclusão aqui que a saída vai ser quem? Vai ser 1 se menos A mais 2B for maior ou igual a 0,5 e 0 caso contrário. Vamos colocar isso aqui numa região mais limpa para a gente desenvolver agora esse raciocínio. Então estou comparando menos A mais 2B com limiar 0,5. Se menos A mais 2B for maior que 0,5 é 1. Se for menor ou igual a 0,5 é 0. Então o que acontece? A região que separa a ativação de C0 e C1 é justamente quando menos A mais 2B for igual a 0,5. O que acontece? Aí eu vou agora chegar a essa conclusão. Então, ajustando essa equação, eu vou ter que A vai ser igual a 2B menos 0,5. Então, portanto, se eu fizer meu B igual a 0 aqui, eu chego à conclusão que é 0,5. E B, ajustando essa mesma equação daqui de cima, eu descubro que B vai ser 0,5 mais A dividido por 2. Então, se eu substituir A por 0 na equação aqui imediatamente acima, então eu chego à conclusão que B vai ser 0,25. Com esses dois pontos eu consigo traçar uma reta. Então, tem o meu espaço aqui. Eu vou marcar a região onde A vai ser, se B for 0, né? B é 0 aqui no eixo. Se B for 0, o valor de A vai ser menos 0,5. Então, A vai estar aqui. Menos 0,5 nesse ponto. E se A for 0, B vai ser igual a 0,25. Ou seja, aqui. Com isso, eu tenho uma reta que separa as minhas duas regiões. De um lado da reta, eu tenho uma classe. No caso aqui acima da reta. E abaixo da reta, eu tenho a outra classe. E aí aqui eu estou simbolizando alguns possíveis pontos que podem ser classificados aqui em duas classes distintas utilizando este neurônio. Bias. Então esse limiar daqui que a gente usa na função de ativação, ele é comumente chamado de bias em inglês, né? A gente utiliza geralmente o termo em inglês. Se traduzisse ao pé da letra seria viés. Então esse bias é o limiar da função de ativação do neurônio. Só que a gente quer simplificar essa função de ativação mais para frente para facilitar o nosso treinamento. Então a gente quer eliminar, a gente precisa manter esse bias na resolução do problema, mas a gente quer tirar ele daqui. A gente quer usar um limiar mais simples, 0. E como é que a gente faz isso? Simplesmente coloca o tracendo bias, que está do lado direito da equação, para o lado esquerdo. E quando ele vai para o lado esquerdo, ele fica negativo. Então agora, essa minha mesma função f, simplesmente comparo se u menos w0 é maior que 0 e u menos w0 é menor ou igual a 0.
Mas aí eu também não preciso fazer essa subtração. Eu posso jogar isso aqui dentro, essa subtração, para ter um valor só. Então quem é U menos W0? U vai ser esse somatório que a gente viu aqui, né? Com I começando em 1, e aqui é muito importante ver que ele começa em 1, até D de xi wi. Se eu subtrair W0 e eu tenho um x0 é igual a menos 1, eu posso simplesmente começar minha soma em 0, que era em 1 antes, né? E agora é em 0. E de xi wi. Eu insiro uma constante chamada x0, igual a menos 1. Com isso o modelo ficou bem mais simples. Para não confundir, ao invés de U, vou chamar de V, eu vou chamar que V é U menos W0. V vai ser esse somatório, só que esse somatório agora começa em 0, não começa mais em 1. Né, porque tem aquele x0 igual a menos 1. E a minha função de ativação agora é bem simples, só tem um parâmetro só de entrada. Eu só comparo esse V. Se ele é maior que 0, eu coloco 1 como saída. Se é menor ou igual a 0, eu coloco 0 como saída. Tranquilo? E lembrando que para fazer isso eu tenho que assumir uma constante x0 igual a menos 1. Com isso nós estamos prontos para comentar o algoritmo de treinamento do neurônio. O algoritmo ele recebe como entrada N exemplos de treino, né, que são esses pares x1, y1, x2, y2 até xn, yn. Observe que o x está em negrito porque é um vetor de atributo e y é a classe. Esse y, obviamente, só pode ser 0 ou 1, né? Porque o neurônio só dá 0 ou 1 como saída. Então, se a sua classe não for 0 ou 1, tem que adaptar o conjunto de dados para isso funcionar. A gente vai discutir rapidamente sobre isso, falar das redes neurais. O algoritmo também tem como entrada a taxa de aprendizagem, que é uma taxa que diz qual é a velocidade com a qual o neurônio aprende. E a saída do algoritmo vai ser o neurônio treinado. E que neurônio treinado é esse? É um vetor W, um vetor de pesos. Esse vetor W de pesos é o neurônio. Então o neurônio é definido por esse vetor de peso. Observe que esse vetor começa de W0, né, para indicar o bias, e vai até WD, que é o número de dimensões do problema. Então se o problema tem 5 dimensões, o neurônio vai ter 6. Sempre mais uma para ser o bias. E o que são as dimensões do problema? É o número de colunas que você tem na sua base de dados, né? O número de atributos. Definidas as entradas e saídas do algoritmo, como é que ele funciona? Primeiro, ele inicializa o neurônio com valores aleatórios entre 0 e 1. Nos exemplos que a gente vai ver, a gente inicializa todos os pesos com 0. Mas você pode inicializar ele aleatoriamente. Quando você junta esses neurônios para compor uma rede, aí sim vai ser extremamente necessário você inicializar com valores aleatórios, porque se os neurônios forem todos iguais, os pesos todos iguais, por exemplo, todos zero, os pesos iniciais, então a rede vai aprender todos os neurônios da mesma forma, né? Numa camada. A gente vai discutir isso mais para frente um pouco, vai fazer mais sentido para vocês. Mas aqui você pode inicializar tudo com zero, mas se quiser começar com valores aleatórios, não vai ter problema nenhum, talvez seja até benéfico. Você define uma variável aqui, erro total, que vai ajudar a guiar você até o algoritmo parar, né, a execução. Então você tem um laço, que é onde ocorre o treinamento em si. Essa linha 3 é o laço. Se enquanto o erro total for maior do que epsilon, o limiar que você definiu aqui, o que é que você faz? Vai executando o treinamento. Para cada exemplo da sua base de dados, né, xi de 1 a n, faz o que? Calcula o erro elevado ao quadrado. Quem é o erro? Vai ser a saída correta, y, menos a saída da função de ativação, dvcf de v, né? E se esse erro for maior que 0, ocorrer um erro, observe que o y vai ser sempre 0 ou 1 e a saída do neurônio vai ser 0 ou 1. Então essa diferença aqui vai ser 0 se não tiver erro nenhum, menos 1 se o y for 0 e o f for 1, ou 1 se o y for 1 e o f for 0. Então quando elevar ao quadrado, o erro vai ser sempre 0 ou 1.
Então, se o erro for maior que 0, 1, quer dizer, ocorreu um erro. Então, se é para cada peso, você executa a atualização dos pesos. Então, tem essa equação. Essa equação de atualização dos pesos vai ajudar todos os pesos do neurônio. A gente está colocando isso aqui para cada erro que encontra atualiza os pesos, mas a gente vai ver mais para frente que você pode somar esse erro total e fazer o ajuste proporcional. Então agora tem a segunda parte, que é a avaliação. Então você fez todos os ajustes dos pesos e agora vai pegar o último peso, o peso que está lá gravado, e vai contar quantos erros ele tem. Então você calcula para toda a base de dados, calcula o erro e vai somando essa variável erro total. Conta quantos erros teve. Isso por quê? Porque você vai usar como condição de parada aqui. Obviamente que você pode também, nesse laço 3, fazer o treinamento um número fixo. Rodar, sei lá, 1000 vezes, 10 vezes. A gente vai ver daqui a pouquinho. A equação de atualização dos pesos é essa daqui. Então, peso W, J, no instante T mais 1, ou seja, na próxima iteração, vai ser o peso atual, né, que é W no instante T, e WJ, né, mais a taxa de aprendizagem vezes a entrada naquele peso. Então, se é o peso J, entrada J do exemplo I aqui, né, por isso está X e J. E o erro que vai ser Y de I menos F de V de I. Então, como a gente comentou, esse é o peso após a atualização, o peso antes da atualização, o peso atual, taxa de aprendizagem. Aqui x e j é o valor da característica j no exemplo i, então lembrando que xi vai ser esse vetor, né? Tem xi1, xi2 até xd. yi é a classe do exemplo i. E f de i é a saída do neurônio para o exemplo i. E o i vai ser somatório dos pesos multiplicado pelas características do exemplo i. Aqui é um código mostrando rapidamente o exemplo que a gente vai ver para frente. Então tá mostrando como calcula a saída, né? V começa com 0, vai ser quem? Ele vai ser incrementado toda vez com o peso i e o valor do atributo do exemplo i. Se esse somatório for maior que 0, a saída é 1, senão a saída é 0. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas é basicamente uma função para treinar o neurônio, com mais alguns detalhes para a gente visualizar o que está acontecendo. Mas aqui você tem a equação de atualização dos pesos, que a gente acabou de discutir. E aqui aquela outra parte onde calcula o erro do neurônio pela última vez. E aqui está um exemplo. Exemplo eu chamo essa base de OU, porque se você olhar essas duas características, x1 e x2, a saída y é como se fosse a resposta de um operador binário OU. Ela vai ser 0 somente quando as duas características forem 0, vai ser 1 nos outros casos. Lembrando que a gente tem que adicionar essa característica x0 ou menos 1, então a gente adicionou isso aqui na base de dados. Para esse exemplo a gente usou os pesos iniciais todos iguais a 0 e a taxa de aprendizagem igual a 0,5. Aqui está a base de dados. A primeira época a gente chama de época de treinamento quando a gente executa o algoritmo de treinamento por toda a base de dados uma vez, todo o conjunto de treinamento uma vez. No caso aqui estamos usando essa base inteira, né, como conjunto de treino, sem nenhum conjunto de teste. No primeiro exemplo a gente recebe que a classe correta era 0 e o neurônio classifica como 0. Não foi necessária a atualização de peso. No segundo caso, a saída correta era 1, mas o neurônio saiu 0. Então foi necessário fazer a atualização de peso. Os pesos eram 0, 0, 0. Após a atualização ficou menos 0,5, 0 e 0,5.
Sim, a gente colocou como critério de parada quando o erro fosse menor que o erro máximo 0.01. O que acontece? Com esse vetor de pesos aqui 0, todo mundo era classificado com 0. Então, como está pintado de amarelo esse fundo, está dizendo que todo mundo nessa região é classificado como 0. Com esse ajuste no vetor de pesos, todo mundo nessa região, que vai aqui de menos 1 até 2, todo mundo está sendo classificado como 1. Isso aí é vantagem, porque ele acerta 3, né? Esses 3 são 1. Mas ele continua, mas ele erra esse. E ele não tolera, né? Caso eu coloquei um erro aqui bem pequenininho, na prática é 0, porque ele não consegue errar 0,01. Consegue errar pelo menos 1. Então aqui na segunda época, existem dois ajustes de peso. Então começa assim classificando todo mundo como 1. Mas após o primeiro ajuste de peso que ocorre aqui, a atualização número 2, ele agora está classificando esses dois exemplos como 0 e esses dois exemplos como 1. Então, ele só está errando agora esse daqui. Quando chega aqui nesse exemplo, era para ser 1 e ele classifica como 0, ele faz a atualização dos pesos de novo. E aí desse estado vai para esse aqui, onde essa região aqui, triângulozinho, quer dizer, na verdade aqui é uma reta, né? Como é que só está mostrando um pedaço de espaço? Então todo mundo acima dessa reta aqui vai ser 0. Mas aí ele volta a errar esse exemplo daqui. Quando passa por ele novamente, ele faz uma atualização dos pesos que vem daqui para cá. E aí sim, ele acerta esse exemplo. Está aqui dá bem na divisa, mas ele está acertando. A gente vai ver que na próxima época ele vai acertar todo mundo e não faz mais nenhum ajuste de peso. E aqui sim está o neurônio treinado. Quem são os pesos? Os pesos finais são 0, 0,5 e 0,5. Se eu tiver qualquer valorzinho desses aqui, de x1 ou x2, for diferente de 0, ele classifica como 1, senão é 0. Então teve sucesso no treinamento. Agora utilizando uma base de dados reais, a base de dados Iris, que vocês já conhecem. Como o neurônio só consegue classificar duas classes e a base tem 3 classes, então a gente escolheu uma classe para ser 0, no caso a primeira classe, que foi a ericetose, e as outras duas classes vão ser 1. E a gente decidiu, por exemplo, aqui utilizar a primeira e a terceira coluna de atributos, né, o primeiro e o terceiro atributos dos 4 atributos desta base. A taxa de aprendizagem utilizada no experimento foi 1. O erro máximo tolerado para o algoritmo encerrar é 1. E o conjunto de pesos iniciais é um vetor todo de 0. Aqui está a superfície de decisão para a base íris. No caso aqui ele tolerava até um erro, mas ele acertou todo mundo, porque todo mundo que era da classe cetosa está aqui. E as outras duas classes estão aqui misturadas. Então ele conseguiu classificar todo mundo como 0 e as outras classes como 1. Então no começo ele errava 50 na primeira época, depois 50, 50, 50 e por último 0. Mas a gente realizou mais do que uma atualização por época, né? Então tá 50 aqui, mas varia muito. A gente vai observar, eu coloquei aqui todas as 10 atualizações que ocorreram nos neurônios. Não os valores dos pesos, mas esse gráfico semelhante a esse aqui da esquerda, para ver o que é que aconteceu. Atualização, atualização. Então foram 5 épocas, mas ocorreram 10 atualizações de peso. E a gente vai olhar elas aqui. No começo o vetor de peso era todo 0, então todos os exemplos eram classificados como 0. Então está essa região amarela. Após o primeiro ajuste, todos os neurônios começaram a ser classificados como 1. Está misturado aqui, mas são dois gráficos diferentes, 1 e 2. Depois ocorreu uma segunda atualização que não fez diferença nessa região do espaço que a gente estava observando. Pode ter feito a diferença em outra região do espaço. Na terceira atualização, voltou a classificar todo mundo da região de interesse como 0. A região de interesse é que compreende todos os pontos do conjunto de treinamento. Na quarta atualização, colocou todo mundo como sendo classificado como 1.
Na quinta atualização a gente já teve a primeira resposta diferente. Conseguimos ver que um pedaço dos exemplos da classe 0 estão sendo classificados corretamente e outros não. Na sexta atualização, todo mundo para 0. Na sétima atualização, todo mundo para 1. Na oitava atualização, já conseguimos ter uma resposta muito boa. Está ocorrendo aqui apenas dois erros no conjunto de treinamento. Então, o neurônio já está mais esperto, né? Já está dando classificando bem. A gente só teve 2 erros. Aí você fica pensando, opa, mas alguma determinada época ali, quer dizer, todas as épocas terminou com 50 erros. Por que que agora esse só tem 2? É porque na mesma época ocorreu essa atualização e ocorreu outra e classificou todo mundo como 1, né? Dá 50 erros, porque tem 150 exemplos e aqui tem 50 dessa classe que são classificados como 1. Mas na última atualização chegou-se a essa superfície de decisão, que a quantidade de erros aqui é 0. Acertou todo mundo aqui como da classe 0 e todo mundo aqui como sendo da classe 1. E vai ficar um pouco chato de observar, mas aqui são o vetor de peso de cada iteração. Vou deixar essa imagem aí, quem quiser dar um pausa pode analisar.